E eu quero repartir, garanto que só 10 minutinhos, em 1 Samuel capítulo 3. Uma palavra bem breve. Bem breve. Deus de renovação. 1 Samuel capítulo 3. É nosso propósito esse ano a gente pregar nesse livro, o livro de Samuel. E aí você vai entendendo, aprendendo, compreendendo as razões de Deus para a nossa vida. Samuel faz parte dos livros históricos da Bíblia e ele está compreendido no período dos juízes, um período de aproximadamente, de história, 300 e tantos anos. Desde que Josué colocou o povo em Canaã, e depois da conquista divide a terra, e aí depois da morte de Josué, Josué morre com 110 anos, lá em Juízes capítulo 1 fala disso, e depois as tribos se dividem para conquistar o que ficou, e a partir daí Deus levanta homens e mulheres para julgar o seu povo. E o livro de Samuel, a história de Samuel, está inserida nesse contexto de um período que vai até quando Saul é estabelecido como rei. Aí termina o período do juiz e entra o período da monarquia. Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo, Salomão, o terceiro. Depois de Salomão, o reino se divide em duas partes, e aí a gente fica até meia-noite contando isso aí para vocês. Samuel, capítulo 3. Não é? Capítulo 3. Aí a gente vai ler o seguinte. Versículo 4 diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli, ele correu para o sacerdote Eli, e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. É por isso que eu chamo você de mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Irmãos amados, eu estava lendo isso aqui esses dias, tenho meditado nessa palavra. Hoje o tempo não dá, mas outro dia a gente continua, não tem pressa. Para que correr? Como Deus é precioso. Nós começamos aqui a nossa palavra falando da ceia e falando de renovação, de aliança. Deus renova. E é interessante que todas as renovações que encontramos na Bíblia é sempre da parte de Deus para nós. É sempre Deus que se move em nosso favor. Deus vai sempre ao nosso encontro, porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabe como você entrou aqui essa noite, trazendo consigo suas dúvidas, seus temores, suas angústias, enfim, suas enfermidades, seus questionamentos. Não é? Você trouxe um monte de coisa. Eu vou à igreja, mas eu estou assim, eu estou desse jeito, eu vivo assim, eu estou passando por isso. Deus sabe, Deus te conhece. Só que Ele é um Deus que busca nos renovar. Deus está interessado em nos renovar. E o que eu encontro aqui de primeira mão é exatamente isso aqui. Um sacerdote já idoso, um sacerdote cansado, um sacerdote que já está orando: Senhor, como é que vai ser? E aí Deus, vendo a necessidade daquele homem, vendo a necessidade daquela casa, Deus chama o moço Samuel. E é interessante que Deus podia ter chamado uma vez. Deus poderia ter dito: Samuel. E aí ele corria para Eli e falava: não, não fui eu não. Você dorme, amanhã a gente conversa sobre isso.
Aí ele deita. Aí de novo, Samuel, meu Deus, corre para Eli. Mas você me chamou? Eu falei, não, meu filho, eu não te chamei. Vai dormir, pelo amor de Deus, que negócio é esse? E a Bíblia vai dizer aqui que pela terceira vez. E essa terceira vez me chama a atenção, irmão. É que Deus não desiste. Deus não desiste. Deus te chamou um dia, a primeira vez, você lembra? Aí você desistiu. Aí Deus já te chamou uma segunda vez, e você sabe disso. E nessa noite Deus te chama pela terceira vez. Deus te chama pelo teu nome. Deus diz, quando Ele chama o nome, Ele está dizendo o seguinte: eu sei quem tu és, eu te conheço. Quando Deus me chama pelo meu nome, Ele sabe perfeitamente o que implica o meu nome na minha vida. Ele sabe. Quando o seu filho foi nascer, estava para nascer, Deus, o Pai, envia um anjo, lá onde morava Maria e José, naquela aldeia pequena, e antes que o pai e a mãe escolhessem o nome, Deus mandou o anjo lá e falou: olha, já está sendo gerado em ti pelo Espírito Santo, e o nome do menino vai ser Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Deus antecipa-se e dá o nome, porque senão, o menino nasce, José corre no cartório lá e registra. Qual é o nome do menino? Zezinho. Aí hoje nós teríamos aqui, ó, Zezinho. Palma para Zezinho. Deus corre na frente e fala: não, eu quero um nome diferente. Eu quero um nome que pega, né? Aquele nome que todo mundo vai falar, não importa a língua, não importa o idioma. É um nome que vai, sabe, dar vida, é um nome que vai renovar, é um nome que vai salvar, é um nome que vai libertar. O nome tem que ser Jesus. Então, quando Deus te chama, Ele fala: Samuel, Ele sabe. Não é? Ele te conhece, Ele te sabe. E Ele chamou pela terceira vez. E Ele corre ao sacerdote: sacerdote, já é a terceira vez que eu ouço uma voz. Não é você? Ele falou: não. Então eu estou entendendo o seguinte, não é? Lutando pela vida, a gente não percebe Deus nos chamar. Não percebe. Certamente essa semana você ouviu Ele falar contigo. E muitas vezes a gente não dá ouvidos à voz de Deus. Ele fala, não é? Algumas vezes eu e você quebramos a cara, como a gente costuma dizer, porque de alguma forma Deus falou. A gente não percebeu, não ligou, não ouviu, não deu atenção, saiu. E Deus estava dizendo: não vai. Aí você vai, chega lá, a porta está fechada. Muitas vezes Deus diz não, e a gente diz sim. Muitas vezes Deus diz sim, e a gente diz não. Porque a gente não consegue, como Samuel, discernir a voz de Deus. Mas Deus fala. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus fala de maneira especial, gloriosa e audível. E quando Ele fala, nós precisamos estar pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Certamente em cada momento desse culto, Deus falou com você. Deus falou em cada louvor que foi cantado aqui. Deus falou no testemunho do ofertório. Deus falou no momento das ofertas aqui, quando as crianças cantavam. Em algum momento dessa reunião, Deus já falou com você. Deus falou que quer te renovar. Deus falou que quer mudar a sua vida. Deus já falou com você que da maneira que você está, você não pode continuar. Você precisa de uma renovação com Deus. Renovar os seus votos ao Senhor. Renovar os seus votos. Dizer para Ele: Senhor, eu realmente preciso me consertar. Eu venho fazendo da minha vida o que eu bem entendo, mas a partir de agora, eu quero fazer aquilo que Tu queres para mim. Quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer o Teu querer. E foi isso que aconteceu na vida de Samuel. Quando ele se deita, que ele ouve já pela quarta vez a voz de Deus. Aí ele diz: Senhor, eis aqui, não é?
Teu servo ouve. Foi preciso Deus falar 4 vezes. Pela graça dele, por misericórdia dele, Samuel ouviu na 4ª. E talvez você ainda não percebeu o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem falado com você. A Bíblia diz aqui no livro de Jó, já terminei porque a hora acabou, não dá mais. Mas aqui em Jó, eu separei esse texto porque ele é lindo. Jó capítulo 33, a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 14, diz assim, ó, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala, mas a gente não liga. Deus chama, a gente não responde. Deus está dizendo não, aí você vai embora e mete a cara, aí quebra. Deus está falando. Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta. Aí diz o versículo 15, em sonho, ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Quantas vezes Deus fala com a gente dormindo? Não é? Você deita preocupado, você deita pensando, meu Deus, como é que vai ser, como é que eu faço, como é que eu não faço, e aí você deita angustiado, consegue dormir lá pelas tantas, e de repente, você tem um sonho. É a hora que Deus vai falar contigo, aí Deus vai lá, como diz aqui, ó, né? Quando você está dormindo no sono profundo, Deus vai lá para falar contigo, e às vezes nem assim, a gente ouve Deus. A gente acorda, diz, puxa, eu tive um sonho. O sonho foi esse. Mas isso é bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Vou esquentar a cabeça com isso não, isso é bobagem. Mas a Bíblia diz que Deus fala. No verso 5, no verso 16, diz assim, então abre os ouvidos do homem e lhe cela a sua instrução. E Deus fala, no verso 17, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Deus fala, no verso 18, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Vamos ficar de pé, acabou.